mesmo que o cenário da sua vida já esteja diante de você há muito tempo, e aquilo que você vê não traz esperança de dias melhores, eu acredito que nada resiste ao poder do Senhor. O título da mensagem de hoje, caso alguém deseje anotar, é: Vença batalhas antigas. Nós do Ministério Mudança de Vida acreditamos de todo o nosso coração que tudo tem jeito, tudo tem saída e tudo tem solução em Deus. Nós acreditamos que por mais que uma determinada situação seja grave, difícil, complicada, não existe nada que o Senhor não possa mudar. Não existe uma história sequer que não possa ser transformada. Mesmo que o seu quadro atual, mesmo que o cenário da sua vida já esteja diante de você há muito tempo, e aquilo que você vê não traz esperança de dias melhores, eu acredito que nada resiste ao poder do Senhor. Romanos 8,31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Repita isso comigo, por favor, levante a sua voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, por intermédio da sua palavra, Ele nos promete uma vida de vitórias, mas em nenhum momento Ele nos incentiva a buscar uma vida isenta de batalhas. As batalhas fazem parte, as lutas existem e elas sempre irão existir. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Tempo de guerra, repita isso comigo, por favor. Tempo de guerra, levante a sua voz. Tempo de guerra e tempo de paz. Então a palavra do Senhor é muito clara quando ela nos diz que existe o tempo de guerra. Davi, ele teve os seus desafios, Moisés enfrentou os seus inimigos, Josué lutou as suas batalhas, e agora, na nossa geração, não será diferente. A palavra do Senhor, ela nos adverte em relação a vários posicionamentos que nós precisamos ter diante das batalhas. E existem dois em específico que nós vamos falar sobre eles nessa reunião. Primeiro posicionamento diante de uma batalha. Repita comigo, por favor. Ação rápida. Ação rápida. Diante de qualquer tipo de desafio, a minha ação precisa ser rápida. Eu não preciso esperar acontecer uma segunda vez para eu começar a me posicionar. Eu não preciso esperar sofrer algum tipo de perda significativa para começar a me posicionar. E isso eu tenho que levar para todas as áreas da minha vida. Por exemplo, se eu termino uma semana sem nenhum tipo de venda, sem nenhum tipo de resultado expressivo, eu não preciso esperar ter uma segunda semana, uma terceira semana, uma quarta semana de fracasso, para só então começar a orar, lutar, jejuar, me posicionar. Eu não preciso ir nem tão longe, eu não preciso de uma semana. Se eu tenho um dia, em que naquele dia tudo deu errado, aquele contrato estava prestes a ser assinado e não deu certo, eu vi determinada coisa negativa acontecer e não saiu do lugar e não frutificou, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego em casa é dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eu não vou aceitar, eu não vou viver um outro dia como esse. Senhor, amanhã vai ser um dia totalmente diferente desse. Eu não vou tolerar, Senhor, ter um dia de choro, de lamento, de angústias mais uma vez. Essa história não vai se repetir. Porque qual que é a tendência do ser humano? Natural.
Acontece uma vez, tem que acontecer mais uma ou outra para eu entender que eu tenho que me levantar. Quando na verdade, o meu entendimento deve ser esse: ação rápida, ação rápida, ação rápida. Se eu tenho uma crise, eu passo por um momento complicadíssimo dentro do meu casamento, e eu tenho uma discussão daquelas naquele dia, eu já me levanto em oração, eu repreendo aquele espírito de divisão, eu repreendo aquele espírito de separação. Poxa, mas foi uma briga isolada, eu já trato como se fosse um levante maligno, e eu tenho que repreender, eu tenho que colocar um ponto final. Por quê? Todo caos, toda tragédia, toda perda terrível começa com algo pontual. Antes de uma empresa fechar, o fracasso da empresa não começou com o fechamento dela. O fracasso começou com aquele dia que eu perdi determinado cliente, com aquele dia que eu deixei de fechar determinado contrato, com aquele mês que eu já não consegui fechar no azul, eu já fechei no vermelho, eu deixei de pagar alguns fornecedores. Toda separação, todo divórcio não começou no divórcio, começou com aquela briga em que nós deixamos que o limite, ele ultrapassasse muito aquilo que não poderia ter sido ultrapassado. É aquele dia que eu acabei me deixando levar, eu ofendi, eu agredi verbalmente, eu agredi fisicamente. Então a minha ação precisa ser rápida, a minha ação precisa ser imediata. 2 Reis 4, versículo 22 diz assim: ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, repita essa frase comigo, por favor. Mas por que hoje? Por que hoje? Porque você quer levar esse problema de hoje para amanhã? Você quer continuar a repetir a história amanhã, depois de amanhã? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse a seu servo. Repita isso comigo, por favor. Vamos rápido. De novo, vamos rápido. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Uma pessoa que tratou aquela situação com um caráter de urgência. Eu tenho que me posicionar agora. Eu não disse, mas é a história da mulher sunamita, se recordam, né? A mulher que tinha perdido o filho dela estava morto. Uma mulher que tratou a situação da forma que ela precisava ser tratada. Opa, tem algo errado, vamos correr atrás da solução e vamos correr agora. E existe o outro lado da moeda. Mas por que hoje? Por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Por que lutar hoje se eu posso lutar amanhã? E aí a pergunta que eu te faço é: quem foi que falou que você vai poder lutar amanhã? Como assim? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que aquilo que foi, foi. O que está por vir, nós não temos o controle. Nós temos o controle sobre o quê? O hoje, o agora, sobre este momento. Entenda que o mundo espiritual, ele é uma constante batalha por conquista de territórios. Se você não está lutando, se você não está batalhando, o teu inimigo, ele está lutando, ele está batalhando, ele está se posicionando. Em outras palavras, ele está ganhando território diante de você. Quanto maior o território, maior o poder. Quanto maior o território, maior a força. E dependendo da minha demora, quanto mais nós demoramos, mais espaço ao inimigo nós damos. É fato. Quanto mais eu demoro, a demora permite que o problema cresça, que os danos eles aumentem, e assim se torna mais difícil de resolver determinadas situações. Então a minha ação precisa ser rápida. Segunda característica importantíssima, Tiago 1, versículo 4. Leia ali para mim, por favor, o que está escrito. Ação. A minha ação precisa ser rápida e completa. Quando nós falamos de ação completa, nós estamos falando de algo que tem começo, meio e fim. A palavra do Senhor nos adverte sobre a necessidade de não fazermos nada pelas metades, mas sempre ir até o fim. Olha o que diz aqui no livro de Juízes 8, versículo 4. Então Gideão atravessou o rio Jordão
com 300 homens, e, embora estivessem exaustos, olha a palavra-chave, vamos juntos, levante a sua voz, repita comigo por favor, continuaram a perseguir o inimigo. 300 homens contra um exército comparado a um enxame de gafanhotos. Quando Gideão começou o combate, quando eles soaram aquelas trombetas, de acordo com a direção que o Senhor tinha dado, os inimigos, eles entraram em confusão de uma tal forma que muitos foram mortos e parte dos inimigos fugiram. Esse homem estava muito focado e por isso ele não parou de perseguir. E acima de tudo, ele teve o discernimento que ele não poderia deixar nenhum inimigo sequer vivo, porque isso poderia se voltar contra ele no dia de amanhã. Por isso, se eu quero romper, palavras como estou cansado, estou desanimado, estou sem motivação, não podem existir no nosso vocabulário. Isso não pode existir no nosso espírito. Porque lutar uma batalha por si só, ela já não é fácil, mas ela produz recompensas que depois da vitória, o sentimento que vem é, valeu a pena. Então nós vemos um homem que ele lutou de todas as formas para eliminar todos os inimigos. Eu não posso deixar pontas soltas. Repita isso comigo por favor, eu não posso deixar pontas soltas. Toda ponta que você deixar solta, se você não repara tudo, se você não vai atrás de tudo, se você não vence tudo, em algum momento se volta contra você. Este é o relato de como os israelitas derrotaram Midian. Olha que linda essa frase, que nunca se recuperou. Olha o quanto isso é impactante. Eles venceram o inimigo de uma tal forma que o inimigo nunca se recuperou. Sabe o que é você ter a oportunidade de enfrentar uma batalha, e você enfrentar essa batalha uma vez na vida, e ela nunca mais voltar diante de você, porque a batalha, aquele problema, aquele inimigo não se recuperou, pela forma como você lutou, pelo fato de você ter sido implacável na batalha? Porque se tem uma coisa que eu tenho a certeza que ninguém quer aqui, é repetir uma história. Pega o teu pior momento da tua vida. Pega aquele momento que você mais sofreu, o momento que você mais chorou, o momento que você passou por um período de angústia terrível. Eu não tenho a menor dúvida que você não quer passar por isso de novo. Eu não tenho a menor dúvida que você não quer nem uma pitada, nem uma sombra, nem resquício, nem 1% daquilo que você já viveu. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, olha que lindo, durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então a partir do momento que ele venceu aquela batalha, depois daquela batalha, foi paz. O restante de toda a sua vida, paz. Olha como que está na King James. Assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantou a cabeça. Se você não corta a cabeça do problema, se você não corta a cabeça do inimigo, ele vai se voltar contra você. E eu vejo fantasmas do passado voltarem a assombrar pessoas constantemente. Aquela situação que não foi colocada um ponto final nela, aquilo que nós não terminamos, tem uma tendência a querer voltar para nos assombrar. É mais ou menos assim, ó. Sabe quando você termina um relacionamento e uma das partes não aceita aquele término de forma alguma? E aí a pessoa começa a te perseguir, começa a acompanhar todos os passos, ela quer saber o que você está fazendo, ela de longe, ela te observa, e a cada nova oportunidade que ela tenta investir em você de novo. Os problemas, o diabo, é esse relacionamento mal terminado, mal acabado. Ele vai lutar, você vai lutar de todas as forças para colocar um fim, e ele vai lutar, ele vai resistir, ele vai tentar continuar, ele vai atrás de você. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 17, 49 e 51. Tirando uma pedra de seu alforje,
arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Golias, ele foi um inimigo intimidador, assustador? E como? Imagine diante de você um inimigo de 2,90 metros de altura. Imagine um inimigo altamente preparado, um inimigo que estava, a Bíblia descreve a armadura de Golias, armado até os dentes, um homem que literalmente, eu acredito que se ele estava vivo até aquele momento, Golias não tinha conhecido a derrota. Possivelmente, cada homem que ele enfrentou, ele tirou a vida deste homem. Cada batalha que ele entrou, ele foi implacável. Só que aqui nós vemos um homem que o derrubou, mas derrubar não é o suficiente. Davi correu, olha aqui, Davi correu, ação rápida, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. O que está escrito ali na parte final do versículo? Cortando-lhe. Essa passagem reflete tudo o que nós acabamos de falar. Davi teve uma ação rápida e completa. Davi não deu chance para que o inimigo se levantasse e pudesse voltar. Aquele foi o primeiro e único momento que ele viu Golias. Diante das batalhas, a nossa posição deve ser essa: é a primeira e a última vez que eu vou ver. Eu não vou passar por isso uma segunda vez. Davi teve esse posicionamento porque isso já existia dentro dele. Eu posso falar dessa forma, eu posso falar bonito, só que se isso não estiver dentro do meu coração, eu vou falar. O primeiro problema que eu encontro: eu sou lento, eu sou tardio, e mesmo que eu tenha um determinado posicionamento, muitas vezes eu não sigo até o final. Isso existia tão claramente dentro de Davi, que olha o que ele falou antes de enfrentar Golias: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Não é algum dia, não é amanhã, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou derrubá-lo, eu vou matá-lo e vou cortar a sua cabeça. Davi fez exatamente aquilo que ele acreditava. Ele acreditou naquilo que ninguém acreditou naquele momento, que ele seria capaz de vencer esse determinado inimigo. E quando eu acredito naquilo que ninguém acredita, eu vivo aquilo que ninguém vive. Davi, mais do que crer, ele agiu a sua fé. Juízes 5, 26 e versículo 27. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador, golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, e esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Repita isso comigo, por favor, levante a sua voz. Onde caiu, ali ficou morto. De novo, onde caiu, ali ficou morto. Para quem não se recorda dessa passagem, por mais que quem matou Sísera foi Jael, a personagem principal dessa história é Débora. Débora se levantou quando nenhum homem teve a coragem de se levantar. A Bíblia descreve que Débora se levantou como uma mãe em Israel. Quer ver um negócio? Quem aqui é mãe? O que vocês fariam pelos filhos de vocês? Quando mexe com filho, mãe vira onça? Vira leoa? Vai atrás? Mãe não costuma deixar barato, não. Rapaz, assim dá até um temor quando eu ouço dizer que uma mãe começou a dobrar o joelho e começou a orar. Ela se torna uma ferramenta de matar, entre aspas. O espírito de Débora foi exatamente esse. E não foi diferente nessa batalha. Eles começaram a enfrentar os inimigos, parte dos inimigos fugiram, inclusive o comandante Sísera. Ele entrou dentro da casa de Jael. Perceba, o problema estava dentro de casa. Ela não ignorou o problema. Ela viu a oportunidade, pegou uma estaca, pegou o martelo
na cabeça. E onde o inimigo, o problema caiu, ali ficou. Eu fiz toda essa volta, toda essa introdução, para chegar na parte principal da palavra. O problema que você não mata hoje, te mata amanhã. Aquilo que você não resolve hoje, lida com você amanhã. As situações que você não coloca um ponto final hoje, colocam um ponto final em você amanhã. Eu confesso que quando eu estava meditando nessa palavra, ela me provocou um temor muito grande mesmo. Eu acredito naquela frase que nós falamos constantemente: tudo passa. Tudo passa. Quem acredita nisso, levanta as mãos, por favor. Só que eu completaria, deixaria entre parênteses a seguinte frase: tudo passa desde que eu haja certo. As coisas não passam porque elas tinham que passar. Um casamento não melhora porque ele tinha que melhorar. Uma situação financeira não melhora porque naturalmente ela vai ser transformada, mudada, e de repente você vai começar a receber milhões e milhões e milhões e milhões. A minha vida não vai ser mudada porque esse era o destino, ela tinha tudo para mudar naturalmente. Não é assim que funciona. A palavra nos ensina, nos alerta que é importante nós vivermos de forma intencional e não acidental. Tem pessoas que acreditam que obra do acaso, coisas acidentais acontecem, mas não acontecem. Eu creio e entendo, eu acredito que Deus, Ele não entende justificativas. Ele não entende as histórias que nós tentamos contar para Ele, tentamos contar para nós, nos convencendo de uma determinada coisa. Ele entende plantios. O mundo espiritual entende plantios. Eu planto, eu luto, eu batalho, eu colho os benefícios disso. Eu me acomodo, eu sou omisso, eu me acovardo, eu colho os resultados disso. Poxa, mas todas as batalhas são iguais? De maneira alguma. De maneira alguma. Tem batalhas que em um dia você vai conseguir resolver. Tem batalhas que em uma semana você vai conseguir resolver. Tem batalhas que talvez você vai ficar alguns meses ali lutando para conseguir resolver. Tem batalhas que talvez elas vão durar anos. Mas aí, a pergunta que eu te faço: quanto é que você tem de vontade, de desejo de alcançar a vitória? Porque mesmo que dure anos, você precisa ter disposição em lutar todas as vezes, todos os dias. Mesmo que a batalha se estenda por muito tempo, você precisa ter coragem, perseverança. Você tem que tirar força de onde não tem para conseguir romper com isso, senão isso vai arrebentar com você no futuro. Um exemplo que todos conhecem, e é um exemplo que ele está até pertinho de mim, é o exemplo da minha avó. A batalha da minha avó durou não sei quantos anos, mas ela foi até cortar a última cabeça de incredulidade, de problema, de enfermidade, de tudo que fosse possível. A Bispa Cléo, a mesma coisa. Se aquele problema, por exemplo, do filho dela, tivesse sido maltratado, mal curado, talvez até os dias de hoje ela estaria passando pelo que ela passou no passado, e talvez eu, você, nenhum de nós estaríamos aqui, porque talvez o ministério nem existiria. Se ambas as mulheres não tivessem tido a força necessária para continuar, gente, eu não estou cansado, eu preciso colocar força. Por exemplo, uma empresa bem sucedida, quem é empresário aqui? Levanta as mãos, por favor. Você sabe do que eu estou falando, para a tua empresa começar a se pagar. Não estou falando nem o faturamento além da medida que você planejou. Não foi do dia para a noite. E se você não tivesse colocado força para romper com aquilo,
as dívidas iam te acompanhar, ia chegar um ponto que a empresa ia se tornar insustentável, você ia fechar, ia desistir. Eu não sei ao certo se existe um padrão para todo e qualquer tipo de empresário, áreas de atuação, mas conversando com uma pessoa, essa pessoa disse para mim que ela está se envolvendo num negócio, que é assim, é investimento, o início é 100% investimento. Ela falou que para ela começar a ver algum tipo de resultado um pouco mais expressivo, se eu não me engano, era de 8 a 12 meses. Então, durante 8 a 12 meses, ela tinha que aguentar, ela teve que resistir, ela teve que ser resiliente, ela teve que aguentar a bucha, ela teve que aguentar aquela cena de que, sabe aqueles filmes de faroeste? É terra, tem aquelas construções bem simples, e quando o negócio está meio deserto, não parece aquele negócio rolando lá, teia de aranha, não tem movimentação, não tem nada. Ela teve que aguentar. Ela teve que aguentar. Ela teve que aguentar. Eu não estou bem emocionalmente, eu tenho que aguentar. Eu não estou resistindo, eu tenho que aguentar. Os negócios não estão saindo da forma que eu desejo, eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. Tem pessoas que chegam em nós e muitas vezes dizem assim: caramba, mas eu já estou lutando com isso há 2, 3 anos, 5 anos. E a resposta que nós damos é: te garanto, desistir não vai melhorar, nem um pouco. Nós criamos muitas expectativas em função de histórias como as vividas por José, Davi, homens que chegaram assim numa posição de alta relevância, de grande destaque, homens que prosperaram em um nível extraordinário, homens que viveram uma vida poderosa. Só que por mais que nós gostamos de falar assim, o processo, quem passa pelo processo tem sucesso. Eu me arriscaria a dizer que grande parte das pessoas não entenderam ainda o que significa passar pelo processo. Porque quando nós aprendemos o verdadeiro significado de processo, a gente aprende a calar a boca e aprende a só lutar. Luta, 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 luta. Eu gosto quando muitas vezes, é porque, é assim, gente, eu sei porque aconteceu isso comigo. Nós adoramos procurar uma fórmula mágica. Nossa, aqueles vídeos na internet, 3 passos para o primeiro milhão. Uau! Milionário em 7 dias. Nós adoramos chegar naquela pessoa que tem sucesso e perguntar: qual que foi o teu segredo? Como se ela tivesse feito uma única coisa. O que você fez para chegar aí? E muitas vezes a resposta é: de verdade, eu lutei, eu resisti, eu trabalhei, eu me empenhei, eu busquei conhecimento, eu não larguei o osso e continuei acreditando. Não chega nenhum tipo de notícia, uma fórmula mágica, vai, coloca essa fórmula aqui, tal, pronto, mudou a tua vida. Não existe isso. Por isso eu preciso parar de perseguir esse tipo de vida, porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Todas as vezes que eu tentar buscar algo por uma fórmula mágica, acelerando o processo daquilo que o Senhor quer entregar na minha vida, acaba não sendo bênção. Você não quer viver uma grande vida, você quer viver uma grande vida na hora certa. Por que na hora certa? Porque quando vem na hora certa, se estabelece. Porque não tem sentido algum eu alcançar resultados incríveis agora e daqui a 1 ano está perdendo tudo. Não tem sentido algum eu viver coisas incríveis durante poucos meses e no mês seguinte estou fracassando, estou sofrendo, estou passando por momentos terríveis de novo e de novo. Preste muita atenção. 1 Samuel 14,
versículo 52. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Na King James diz assim: durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Tudo passa, não passa? Por essa passagem, fica muito claro que teve algo que não passou. Eu posso passar uma vida toda lutando contra, enfrentando o mesmo problema, e ele nunca ser resolvido? Se eu não tiver com o foco certo, com o espírito certo, sim. Já pensou que tragédia? Olha o quanto isso é sério. Durante toda a vida de Saul, ele enfrentou o mesmo problema. Os filisteus estavam lá. Ai, mas os filisteus eram um povo. Como destruir aquele povo, aquele exército tão grande? Nós não acabamos de ler que Gideão enfrentou os midianitas e eles nunca se recuperaram? Um exército grande. A Bíblia não descreve os filisteus como um exército comparado de enxame de gafanhotos. Os midianitas foram descritos dessa forma. Aqui nós vemos um homem que, pela falta de posicionamento do espírito certo, o problema foi. Olha as batalhas antigas acompanhando. E olha o quanto isso é sério, olha o quanto isso é grave. 1 Samuel 13, versículo 11 e 14. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que, qual que é o inimigo que estava ali? Os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Ele decidiu fazer aquilo que o Senhor não aprovava, e olha as consequências. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Foi numa batalha contra quem que Saul perdeu o seu reinado? O problema que ele nunca resolveu. O problema que você não resolve, ele fica como uma sanguessuga. Ele tira um pouco de você, 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 ele vai tirando o que tem valor, ele vai tirando o que é importante, ele vai te minando, ele vai te sugando. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu atendi uma pessoa com problema de drogas e bebida. Essa pessoa deve ter por volta dos seus 50 e poucos anos. Está nesse mundo desde muito jovem, muito jovem. E ele disse que desde o início o pensamento dele era: eu tenho controle sobre isso. Eu bebo casualmente. Eu uso droga casualmente. Eu governo sobre isso. Ele viveu momentos terríveis, mas só agora, a partir dos 45 e diante, nos últimos 10 anos, que ele começou a sofrer as perdas que de fato estão despedaçando ele. Ele estava à frente de um negócio em que ele ganhava demais. Ele perdeu o negócio. Ele estava casado, ele perdeu o casamento. Ele tem um filho. O filho não tem a menor vontade de ficar junto com ele. Ele tinha o respeito da família. A família não é que a família não ama, mas sabe aquela pessoa que ela deu tanto trabalho, que diante de todo o desgaste que a pessoa já promoveu, ela é sinônimo de problema? Não é nem questão de falta de empatia, mas a pessoa plantou tanto, que quando é dito o nome da pessoa perto de você, o primeiro pensamento que muitas vezes vem é: caramba, o fulano de novo. Então aqui nós vemos um homem que, por conta do mesmo problema, na batalha contra os filisteus, perdeu o seu reinado. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel. 1 Samuel 13, outro capítulo. Pois, repita comigo por favor, os filisteus, eu continuo, não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. O problema antigo rouba a tua capacidade de lutar.
Dependendo do tempo que você está escravo da mesma situação, o problema antigo rouba a tua capacidade de lutar. O problema, os filisteus detinham o poder sobre o ferro, eles tinham acesso ao ferro, eles tinham o poder para construir espadas, lanças. O povo de Israel, quando precisava da sua ferramenta para lutar, eles não tinham. Qual foi o inimigo que te deu o poder de luta de Israel? Os filisteus. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Já parou para pensar? Vamos supor aqui que a gente é uma gangue, a gente é um exército. Nós estamos em quanto? Sei lá, uns 15, 20? Nós vamos enfrentar um exército que é o dobro do nosso número. 40, 50 pessoas. Imagina se de todos nós aqui, só eu e a doutora Ana Paula tivesse espada. Como que luta numa batalha como essa? Entenda que poder de luta, é óbvio que nós não usamos espadas, mas você precisa de energia, você precisa de sabedoria, você precisa de disposição, de vigor. E o inimigo, ele luta para tirar tudo isso de você. Sem arma, você é vulnerável. Sabe um assalto quando a pessoa chega com a arma na tua cara? O que você faz? Simplesmente se rende. Por que pessoas têm se rendido? Porque o inimigo tem tirado o poder de luta delas. Por exemplo, vida bagunçada financeiramente falando. Dívidas tiram teu poder de luta, tiram o teu poder de crescimento. Quantas pessoas não podem ter coisas no nome porque o nome está negativado, está sujo e isso impede muita coisa? Quantas pessoas eu já não ouvi dizendo que portas foram abertas, quando a pessoa descobriu qual era a realidade dela, a porta se fechou para ela, por conta disso. 1 Samuel 23, Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Aqui, os inimigos pegaram Saul distraído, porque Saul estava vendo como problema quem não era o problema, ele estava tratando Davi como problema. Quando ele saiu da sua terra, ele deixou toda a sua casa, todo o seu lar desprotegido. Quem veio para atacar? Os benditos filisteus. Olha como o problema, eu entendo porque que na King James está escrito assim, lutaram encarnicidamente, é carniça mesmo. O negócio não para. Ele vai lutar para te perseguir de todos os lados, e vai te acompanhar, e vai minar, e vai roubando. 1 Samuel 28, outra passagem. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para a guerra contra Israel. Então Saul disse a seus conselheiros, procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Aqui Saul cometeu um dos maiores erros da vida dele, consultou uma médium. E tem uma outra passagem que o Senhor faz uma advertência terrível a respeito desse posicionamento dele. Então perceba que, não que justifique, mas aquela batalha levou ele a cometer um pecado maior. Sabe quando as pessoas são colocadas diante da parede, diante de uma determinada situação, e ela diz assim, cara, eu fiz por conta disso. Comete um erro, fala do jeito errado, tem uma atitude precipitada, é por causa disso, é por causa disso. Olha por que o inimigo ele não pode ganhar espaço. Entenda que eu não estou falando que nenhuma justificativa, nada, se encaixa para eu cometer um erro, independente da situação que for. Mas, por exemplo, quantas vezes eu já não peguei pessoas que por conta da dificuldade financeira se viram numa situação tão terrível, tão difícil, que elas se viram desviando o dinheiro do caixa da empresa, porque ela estava prestes a ser despejada, não tinha comida para criança, para filho. Entenderam o grau, a gravidade, como que funciona? Vocês entenderam que eu não estou falando que é justificável, que você tem que roubar quando você estiver em dificuldade. Não é. Mas perceba que a própria situação cresceu de uma tal forma, que ele se viu fazendo algo que ele sabia que não deveria fazer.
Por que pessoas, muitas vezes, até na própria história do casamento, chegam num extremo e têm atitudes assim, precipitadas ao extremo? Porque o problema, ele cresceu tanto, que na hora que ela viu, ela não aguentou, ela fez. Parte da nossa força está ligada ao fato de nós não permitirmos que o problema cresça. Eu atendi uma pessoa com um problema de moralidade, pornografia e tudo que vai no pacote. E ele começou a falar assim: mas é muito difícil. É muito difícil. Aquilo lá, ele vem na minha mente e eu disse assim para ele: sabe qual que é a minha diferença e a sua? O hormônio que você tem aí, até não querer mais, existe aqui também. Eu sou tão homem quanto você. Você gosta de mulher? Eu também gosto da minha mulher. Só que, quando eu me deparei com essa batalha, porque essa batalha ela já foi posta diante de mim, eu não permiti que o inimigo ganhasse espaço. Eu encurtei o espaço, eu avancei. Tem batalhas que você não vai atrás, a batalha vem até você. A história da pornografia, gente, eu não vou falar que foi algo que eu vi acontecer ao meu redor inúmeras vezes, milhares de vezes, porque eu até acredito que pelo meu posicionamento, graças a Deus, não foi algo que me perseguiu, mas a quantidade de pessoas ao meu redor que tentaram me apresentar a bendita pornografia não é brincadeira. Eu já contei para vocês aqui numa outra reunião, eu estudava numa escola que ficava em frente ao aeroporto, então eu só tinha que subir aqui, essa rua, 6 quarteirões, e chegava na escola. Meu pai e minha mãe nunca deixou eu fazer trabalho na casa dos outros, nunca deixou eu fazer absolutamente nada. Se tinha que fazer, tinha que vir para a igreja, então eu tinha que vir com a molecada para a igreja fazer o trabalho. E eu entendo por quê. Um dia, preste muita atenção, eles nunca deixaram, na primeira vez que eles deixaram, se eu não me engano, eu saía da escola 12:30, só que naquele dia nós teríamos, não lembro se era reforço, uma aula, alguma coisa ia acontecer à tarde e o retorno era 2 horas. O que meus amigos propuseram? Qual foi o convite? Como a gente vai voltar daqui 1 hora, quer almoçar ali em casa? Eu moro 2 quarteirões daqui. A gente almoça em casa e aí a gente volta, tal. Eu falei para minha mãe, meu pai, falei: pai, mãe, posso, tal, é pertinho. Eles deixaram, mas sabe aquele deixar assim, ó? É aquele minuto de silêncio, entendo o que ele estava pensando, né? Vai, pode ir, vai lá. Enfim, cheguei lá, eu e mais 6 amigos, a família estava lá, pai, mãe, estava todo mundo lá, a gente estava almoçando junto numa mesa grande que tinha lá. A família saiu, sabe aquela saidinha de farmácia? Eu não sei o que eles foram fazer, eu falo saidinha de farmácia porque foi muito rápido. Sabe aquele pá, puf, não deu nem tempo, o portão está fechando, você já chegou de volta? Saidinha de farmácia, gente. O pai e a mãe saiu, eles falaram assim, ó, a gente vai ali, volta, mas a gente já vai voltar. Na hora que eles escutaram o portão fechando, os meninos virou carniça, correu para um determinado quarto. Era o escritório, no caso. E eu não entendi nada. Mas eu estava lá, né? Falei, vamos lá. E aí eu entro lá, eles começam a mexer no computador. Aí aparece aquela cena. Eu não lembro da cena em si, mas eu acredito que eu tenho uma recordação do que era o contexto.
O maridão estava saindo de casa, a mulher ficou sozinha em casa, chega um outro cidadão, sabe o cidadão? O cidadão bate a porta, e aí, na hora que eu caí a ficha do que começou a acontecer, meu olhão fez assim. Detalhe, se os pais deles ficaram fora, sei lá, se chegou a 15 minutos, foi muito. Foi e voltaram. Foram e voltaram. Na hora que eu vi aquilo, eu dei um baita do migué. Eu falei, gente, eu preciso ir fazer xixi. É capaz ainda que eles pensaram. Com certeza pensaram. Mas de certa forma, mesmo jovem, eu encurtei o espaço. Por isso aquilo que não teve poder sobre mim. Esse rapaz que eu estava conversando fez o inverso. Ele abraçou aquilo. Ele deu espaço. E por isso que é difícil de vencer. Entenda que tem coisas que é difícil para todo mundo. A diferença é, quando a batalha foi proposta para alguns, uns avançaram contra ela, outros foram cedendo espaço. Foi isso que aconteceu. Essa é a diferença. Não é que um é mais forte do que o outro, não. É porque na hora que precisava ter dado aquela resposta. Por exemplo, sabe a história do adultério, traição? Todo mundo está suscetível a uma investida de alguém de fora. Todo mundo. Gente, eu vou falar para vocês. Eu no relacionamento já vieram se declarar para mim. Da igreja. Vieram se declarar para mim, nossa, eu amo o Senhor. Falei, eu também amo o Senhor. Também amo. Amo muito o Senhor. Qual que é a diferença? Eu não deixei o território crescer. Alguns, sabe quando você tem que dar aquele corte? Tem aquela reação rápida? Não tiveram. E por isso se torna mais difícil. E aí aquilo começa a te assombrar. Você pode, assim, você só deu o campo para aquilo. Só deu o campo. Você nem chegou a falhar. Mas porque você deu o campo, aquilo começa a querer voltar. Começa a querer voltar. Começa a querer voltar. Estou falando alguma besteira? Se coloquem de pé todos, por favor. Gente, nossa, o tempo passa rápido. Precisava de mais tempo aqui. Primeira Samuel 31. Nossa, gente, olha que novidade. Projeta para eles, por favor. O que aconteceu ali em combate com quem? Nossa, eles quase nem lutaram com os filisteus hoje. O problema é carniça. E aconteceu em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus, olha essa palavra, perseguiram. Repita isso comigo, por favor. Perseguiram. De novo, perseguiram. Saul e... Aí que tá. O problema é que não vem para pegar só você. Ele vai tentar de todas as formas pegar todo mundo. 1 mais 1 é igual a 2. O problema quer pegar todo mundo. O diabo ele quer pegar todo mundo. O inimigo quer pegar todo mundo. E aí sabe quando começa a respingar nas pessoas que estão ao redor? Aí começa a doer de verdade. Porque pelo menos eu tenho isso dentro de mim. Se acontece comigo algo de negativo, é um peso. Se pegar quem eu amo, às vezes eu posso ter aquele pensamento egoísta de que ninguém está vendo o que eu estou enfrentando, passando, lutando. Ninguém está vendo ali determinado inimigo me afrontando e eu às vezes cedendo a ele. Gente, o mundo espiritual vê tudo. É questão de tempo. Vai tentar pegar os seus. É questão de tempo. Por isso eu não posso dar margem. Por isso eu não posso permitir. Perseguiram Saul e seus filhos e mataram Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Jonatas, Abinadab e Malquissua. Perceba que de imediato o problema não matou Saul.
mas matou quem estava ao redor, quem era importante para ele. Na NBV diz assim: os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Homens, talvez você, Gu, não sei, vamos ver, vou perguntar. Quem de vocês era de briga quando era mais jovem? Não era não? É que eu te julguei pelo tamanho. Falei, um rapaz desse aí, às vezes ele era... O senhor era de briga? Já brigou? Quando é um contra um é uma coisa, não é? E quando os caras são covardes, sujo, e vem e te cerca, não é um outro tipo de luta? A chance do senhor levar um pau não é muito maior? O diabo ele vai lutar para chegar até este nível, te cercar. Hoje ele pode estar de frente com você, mas o objetivo dele é fazer isso aqui, ó. Te deixar numa situação que você vai olhar para um lado e vai falar, para onde eu vou? Você vai olhar para o outro e vai falar, para onde eu vou? Não tem o que fazer. E o combate foi se tornando cada vez mais violento. Olha por que nós temos que nos posicionar. Eu não falei no início da reunião que quanto mais você demora para agir, pior vai ficando? O combate, as lutas tendem a se tornar mais difíceis, tendem a se tornar mais violentos. Mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Eu não pus o resto aqui. Lembra o que aconteceu em seguida? Exatamente após esse daqui, Saul morreu. Na batalha contra quem? Lá no início do reinado ele começou a enfrentar filisteus. Ele morreu pelas mãos de quem? Por isso você tem que colocar a força da tua alma. A força da tua alma. Lute enquanto há tempo. Mate para que você não morra por conta deste problema. Se levante com jejum, com oração, se posicione, haja a sua fé em todos os aspectos. Corte a cabeça do gigante, não tolere, não aceite. Esse homem não era para ter terminado dessa forma. Não era para ele ter terminado desse jeito. Assim como você tem tudo para dar um desfecho completamente diferente para a tua vida. Se tem algo que está resistindo, não estou falando que o diabo, o mal, ele não vai resistir. Os problemas vão resistir. Só que você tem que colocar ainda mais força. A resposta para a força do inimigo é colocar ainda mais força. Quando ele vem, você tira a força de onde não tem, se fortalece no Senhor, coloca ainda mais força. É o único caminho. Não tem outro jeito. Com seus olhos fechados. Os filisteus cercaram e mataram Saul e seus filhos. O problema não atingiu simplesmente Saul, mas a sua família também. O combate ele foi se tornando cada vez mais difícil, mais complicado. Esse problema antigo chamado filisteus, no final venceu Saul. Infelizmente venceu Saul. Qual é a batalha que você ainda tem enfrentado? Quais são os problemas que tem te perseguido? Qual é a situação que tem te acompanhado e roubado a sua paz até o dia de hoje? Levante a sua voz e diga isso comigo, por favor. Chega! De novo, chega! Nunca mais! Chega de ser roubado! Você tem que se levantar com fúria. Você tem que se levantar com ousadia, porque você não luta só por você. Você luta pela tua casa, você luta pelos seus descendentes, você luta pelos seus filhos, você luta pelo teu casamento, você luta por aqueles que você ama. E se você está aqui hoje, você é a pessoa que Deus separa para vencer essa batalha, para ser o grande general nessa guerra. Você é aquele que vai confrontar o inimigo. Você é aquele que, enquanto os seus parentes não sabem nem o que está acontecendo, você está lutando, intercedendo, orando, jejuando. Você está no campo de batalha por cada um deles. É você.
Você não pode se entregar. Por isso eu gostaria que neste momento você entrasse em oração. Nós não temos muito tempo, infelizmente o tempo avançou. Eu quero que você ore neste momento. Daqui a pouco eu vou orar por você, mas eu quero que você ore e apresente qual é o problema antigo que tem insistido em te acompanhar. Qual é o inimigo? Qual é o adversário? É o problema financeiro? Faça sol, faça chuva, ele volta a bater a tua porta. Ele volta a bater a tua porta. Ele volta a bater a tua porta. São as dívidas que não param de crescer, elas não param de avançar. É sempre aquele problema, aquela realidade financeira complicada, em que você, de tempos em tempos, precisa de ajuda de outra pessoa, precisa pedir empréstimo de novo, precisa voltar lá naquele lugar do auxílio de outras pessoas de novo. É a vida financeira que não vai. A empresa, ela dá uma melhorada e depois ela cai de novo, ela dá uma frutificada e aí ela retrocede de novo. É aquela batalha com funcionários. É o funcionário que começa a te lesar, começa a te enganar. É aquele funcionário que começa a te prejudicar. Você troca toda a equipe e volta a acontecer de novo, volta a acontecer de novo, volta a acontecer de novo. É aquele problema de saúde que ele até hoje está aí, ele está roubando a tua paz, ele está roubando a tua alegria, ele está secando a tua vida financeira, porque você tem que gastar, medicamento, tratamento, medicamento, hospital, médico, e é tratamento tal, e não para. É aquela enfermidade que às vezes ela dá uma melhorada e depois do quadro ele vai regredindo totalmente de novo. Ele vai regredindo, ele vai piorando, ele vai regredindo, ele vai piorando. É na tua família. Muitos já perceberam, eu acredito nisso. De tempo em tempo a casa vira um caos. De tempo em tempo é guerra atrás de guerra, é briga atrás de briga, é briga atrás de briga, é briga atrás de briga. É aquela separação, é aquela divisão, é aquele caos. A casa, o lar vira um verdadeiro inferno, insuportável. É aqueles problemas com filhos que de tempo em tempo voltam, de tempo em tempo voltam. Então ore e fale: meu Deus, eu não vou aceitar, eu não vou ser um Saul no meu tempo, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. Senhor, eu peço, vai passando com teu sangue sobre a vida deste povo, vai passando com teu sangue sobre a vida deste povo, vai passando com teu sangue sobre a vida deste povo. Eu quero repreender agora, Senhor, este problema, ele não vai acompanhar este povo. Eu ordeno agora, problema caia por terra. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, problema caia por terra, filisteus caiam por terra, midianitas caiam por terra, problema de saúde, financeiro, familiar, caiam por terra agora. É a última vez que você terá poder sobre a vida deste povo, é a última vez que você terá poder sobre a vida dessas pessoas. Eu quero repreender agora toda obra maligna, todo levante maligno, toda a influência diabólica, todo mal que tem lutado para roubar, matar, destruir, todo mal que tem lutado para envergonhar, todo mal que tem lutado para entristecer, para trazer angústia, depressão, toda a influência maligna que tem lutado para empobrecer, tem lutado para literalmente trazer este povo a um nível mais baixo. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora. Eu dou uma ordem, vai desalojando agora. Nós não vamos aceitar perder essa guerra. Nós não vamos aceitar perder essa guerra. Essa guerra não vai permanecer. Esta guerra não vai pegar os descendentes deste povo, não vai pegar a vida de filho, não vai pegar a vida das filhas, não vai pegar absolutamente ninguém. Então eu dou uma ordem: seja destruída agora, seja destruída agora, seja você problema. Eu não importa quanto tempo você está aí, não importa há quanto tempo você está acompanhando essas pessoas, não importa há quanto tempo você está sugando, não importa há quanto tempo você está minando, vai desaparecendo agora, vai desaparecendo agora, vai desaparecendo agora. Enfermidade, problemas, vocês que tiraram o poder de luta deste povo, o povo não consegue lutar, as pessoas não conseguem se levantar. Eu ordeno, vai soltando agora, vai soltando agora todo o mal que se agarrou e tem agido como uma sanguessuga, roubando a energia, roubando o ânimo, roubando a esperança, roubando a alegria. Eu ordeno, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai
desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora. Aí você não toca na vida dessas pessoas, você não tem poder, você não tem influência, não tem autoridade. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Vai desalojando agora, vai desalojando agora. Toda obra maligna, toda oposição, toda resistência, faça sol, faça chuva, você tem lutado para retornar, tem lutado para voltar e tem se apegado a esta casa, a essa família. Eu dou uma ordem: seja destruído, seja aniquilado, desapareça, desapareça, caia por terra. Eu ordeno, Senhor, nós não vamos terminar o dia do mesmo jeito. Senhor, nós não vamos terminar o dia do mesmo jeito. Senhor, nós não vamos perder essa guerra. Senhor, é a última vez que este povo, ele enfrentou esse mesmo problema. É a última vez que esse levante maligno veio para afrontar este povo. É a última vez que os inimigos tiveram poder sobre a vida deles. É a última vez. Chega, nós estamos colocando um ponto final. Nós vamos governar sobre essa batalha. Não é o inimigo que vai governar, somos nós. Vocês vão governar, vocês vão vencer essa guerra, em nome de Jesus. Diga isso: eu governo sobre este problema. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a batalha que você está enfrentando? Diga isso: eu governo sobre este problema. Eu governo sobre este problema. Eu governo sobre este problema. Eu não vou perder essa guerra. Eu governo sobre este problema. Eu governo sobre este problema. Eu governo sobre este problema. Eu governo. Eu sou o cabeça. Eu não vou perder essa guerra. Eu nunca mais vou passar pela humilhação. Apresente ao Senhor quais são os nunca mais que você vai viver. Eu nunca mais vou passar pela humilhação de terminar o mês no vermelho. Eu nunca mais vou passar pela humilhação de ter que pedir dinheiro emprestado. Eu nunca mais vou passar pela humilhação de pessoas virem me cobrar na minha porta, na minha casa. Eu nunca mais vou passar pela humilhação de não vender absolutamente nada em determinado mês. Eu nunca mais vou passar pela angústia, pela tristeza de viver um momento terrível dentro da minha casa. Eu nunca mais vou passar, meu Deus, por absolutamente nada que eu não devo aceitar. Eu não vou ignorar o problema, eu vou vencer o problema. Diga isso ao Senhor: eu não vou ignorar o problema, eu vou vencer o problema. Eu não vou ignorá-lo, eu vou vencê-lo e vou colocar um ponto final nele. Eu vou colocar um ponto final neste problema. Eu estou colocando um ponto final agora. Eu não vou morrer por conta dessa situação. Eu estou matando este problema. Eu estou matando este problema em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro por este povo. Eu acredito de todo o meu coração que o Senhor não tem prazer, não tem alegria no sofrimento do seu povo. O Senhor não se alegra com isso. Eu creio que, como um pai, quando o Senhor vê um dos seus chorando, se lamentando, passando por um momento difícil, o Senhor se entristece. Eu acredito disso. Mas eu peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça este povo, que todos possam se levantar. E quando eu digo se levantar, não é simplesmente aqui dentro, é se levantar na vida, com um posicionamento firme, constante, seguro, inabalável. Meu Deus, e cada uma das batalhas antigas, eu declaro pela fé, neste mês de junho serão vencidas. Cada uma dessas batalhas antigas serão vencidas. Este povo não levará para o próximo semestre as mesmas batalhas. Este povo não levará para o próximo mês essas mesmas batalhas. Não vão levar. Essas batalhas vão desaparecer. Elas vão cair por terra. Eu declaro pela fé, essas batalhas, esse inimigo, esses gigantes, estes problemas que tiveram autoridade sobre a vida deste povo, hoje está mudando. Este povo é que tem autoridade, tem o governo sobre todos esses problemas. Eu abençoo a sua vida. Levante as suas mãos. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu profetizo o teu crescimento, a tua vitória, que você seja levantado com uma força tão grande, tão grande, tão grande, que o teu problema, os inimigos, as dificuldades não tenham outra opção senão cair
por terra, você vai prevalecer, você vai avançar, você será bem-sucedido em todas as suas batalhas, você vencerá todas as lutas, você vencerá todas as suas lutas, guerras, não importando qual será. Eu declaro, o jogo vai virar, antes que o semestre mude, você vai terminar por cabeça. Eu declaro, assim será. Eu profetizo a tua cura, a restauração, a restituição, mudanças incríveis acontecendo em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, eu governo sobre este problema, e de hoje em diante eu vou vencer todas as minhas batalhas, eu não vou perder esta guerra, a vitória é minha. Diga isso: a vitória é minha. De novo: a vitória é minha. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco tudo nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.